aqui é o Jeffter, missionário no Japão, e eu quero compartilhar com você algo que Deus tem compartilhado no meu coração e eu tenho meditado, que é sobre a nossa posição em Cristo Jesus. E essa é uma verdade bem interessante porque ela tem algumas faces, alguns aspectos que a gente deve considerar. O primeiro deles é que é bem geral, é para todos os cristãos. Segundo Efésios capítulo 2, versículo 6, todos nós que recebemos Cristo, que nascemos de novo, somos nova criação em Cristo Jesus, nós somos ressuscitados com Cristo já no Espírito e estamos assentados nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso fala da nossa posição atual no reino do Espírito. Hoje, aos olhos de Deus, nós estamos lá com Cristo assentados nessa posição e junto com essa posição existem vários benefícios e responsabilidades também que nós temos. Hoje, como filhos de Deus, se você ler Efésios capítulo 1, você vai ver isso em todo o Novo Testamento, nas cartas do Novo Testamento, mas Efésios capítulo 1 ele dá uma ideia bem geral ali, falando quais são os benefícios, como Deus nos vê hoje em Cristo Jesus, a nossa posição em Cristo nele. Você vai ver que nós somos santos, nós somos aceitos, nós somos cheios da glória de Deus, nós somos cheios da graça de Deus, nós nascemos para o louvor e glória do Senhor. São vários pontos que estão ali sendo explicados em Efésios capítulo 1. Mas existe também algo na nossa vida individual, nós chamados individualmente pelo Senhor, que são a nossa posição segundo esse chamado. Como assim? Você tem que considerar, por exemplo, dentro da família, nós temos o marido, a esposa, os filhos, não é mesmo? E cada um deles tem uma posição dentro do lar. Olha que interessante. Eles têm uma posição e cada um deles exerce uma função concernente a essa posição que eles têm. Então nós temos uma responsabilidade diante dessa posição. A mesma coisa quando a gente vê na sociedade, nós temos uma posição diante da sociedade, nós temos autoridades, não é mesmo? Autoridades civis, autoridades sociais, presidentes ou primeiro-ministro, nós temos governadores, nós temos os nossos chefes de trabalho, não é? Nós temos autoridades como a polícia, como um professor da escola, como um doutor, um médico, eles são autoridades. E cada um de nós temos uma posição diante de tudo isso. Nós temos autoridades eclesiásticas, nós temos líderes na igreja, nós temos pastores, nós temos os líderes de cada grupo, de cada ministério, não é? Então nós temos essa liderança e nós temos que entender a nossa posição. E quando nós não assumimos essa posição que é nos dada, e aí você tem que discernir e entender qual é a minha posição diante da sociedade, qual é a minha posição diante da minha família, qual é a minha posição diante da igreja, não é? Qual é a minha posição diante de tudo isso, qual é o meu chamado em relação a tudo isso. Será que eu estou exercendo a minha posição com excelência? Será que eu estou negligenciando algum ponto concernente a essa posição que eu estou agora? Será que eu estou estou aquém, não é mesmo? Porque quando você não exerce plenamente a sua posição, isso significa que você está fora dessa posição. Agora volta comigo um pouco para aquilo que eu falei lá no inicialmente, a respeito da nossa posição em Cristo como filhos de Deus, que é para todos os cristãos. O diabo, o que ele mais tem medo é que você entenda a sua posição em Cristo. Porque você pode exercer a sua autoridade como cristão baseado na sua posição em Cristo. Ou seja, a Bíblia fala que nós estamos assentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus, lá no alto, no mais alto lugar, junto com o nome que está acima de todo nome. Então isso significa que nós estamos muito acima de qualquer principado e potestade, qualquer demônio. Então eles estão lá embaixo. O diabo ele não quer que você saiba da sua posição, porque quando você não exerce a sua posição, ele pode te enganar, ele pode tocar o terror, ele pode fazer a bagunça dele, e isso tudo porque você não está exercendo de fato a sua posição que você foi chamado. Olha só que bagunça que se torna, simplesmente pela falta de conhecimento ou por negligência e preguiça. Então a Bíblia, ela nos ensina sobre a nossa posição em Cristo. Da mesma maneira, o nosso chamado, a nossa posição diante da sociedade, a nossa posição dentro da igreja, a nossa posição na nossa família. Será que dentro da família você tem exercido a função que você foi chamado? Se você é pai, se você é mãe, se você é esposo, se você é esposa, se você é filho. Dentro da sociedade, da sua igreja, se você é o líder da igreja, ou se você é o liderado, se você é o pastor, ou se você é o que está sendo pastoreado. Dentro da sociedade, se você é o presidente, ou se você é o governador, se você é a pessoa que está ali servindo essas posições. Qual é a sua posição? Dentro do seu trabalho, se você é o chefe ou se você é o empregado.
Você está exercendo a sua posição, aquilo que é garantido para você, ou você está tentando assumir uma posição que não é sua? Então muitas vezes as pessoas elas estão enfrentando dificuldades, elas estão enfrentando derrotas porque elas não estão na posição que lhes é devida. Elas não estão assumindo as responsabilidades que é da sua posição. E por causa disso, muitos conflitos acontecem, muitos problemas de relacionamento, muitos conflitos. Por que nós estamos vendo hoje uma grande bagunça no contexto da sociedade mesmo? Porque pessoas não estão entendendo a sua posição e elas querem assumir uma posição às vezes que é muito maior do que lhes é garantido. E aí acontece bagunça, pessoas não respeitam a autoridade, pessoas não existe uma organização mais, há uma grande confusão, porque elas não assumem a sua posição. Por que existem muitos lares hoje bagunçados? Porque às vezes o esposo, o homem não está assumindo seu papel de liderança, a sua posição, tendo iniciativa. A esposa às vezes está tentando tomar o papel do homem, não está tomando uma posição de auxiliadora dentro do lar. Os filhos, às vezes, eles se mantêm numa posição de soberba, arrogância e desrespeito às autoridades, aos seus próprios pais. E aí, ao lar, a família vira uma bagunça. Então você precisa entender qual é a sua posição. Quando você entende a sua posição, você vai e exerce ela, você assume o controle daquela situação e as coisas vão se organizando. E nós temos um grande e maravilhoso ajudador que é o Espírito Santo, gente. O Espírito Santo, ele habita dentro de nós. E se você prestar atenção à voz do Espírito Santo, você vai perceber claramente a direção dele concernente à posição que você deve assumir. Ele vai te avisar, ele vai te direcionar. Então você precisa estar sensível. Muitas vezes o Espírito Santo está falando ao coração das pessoas a respeito da posição delas, tanto como filhos de Deus, quanto a sua posição diante de todas essas esferas que eu coloquei para você, mas elas têm endurecido o coração às vezes porque querem fazer as coisas do seu próprio jeito. Ou estão com preguiça, ou não querem se submeter. Entende? E a submissão é uma atitude de coração, é muito mais que uma obediência, algo que é exterior apenas, uma ação que as pessoas podem ver. A submissão é algo que está dentro, relacionado no coração. A gente já falou muito sobre isso, submissão aqui, e a submissão é o princípio necessário para ser um grande líder. Então assuma a sua posição onde que você está, e todos nós temos uma posição de submissão a tomar, a assumir, não é? Assim como todos nós também temos uma posição como líderes, na nossa posição, naquilo que nos é confiado. Então medite sobre isso e exerça a sua posição e seja sensível ao Espírito Santo. Não ignore a voz dele no seu coração. Às vezes o Espírito Santo está falando coisas no seu coração, no coração de pessoas, mas elas estão ignorando por negligência, por preguiça, porque querem fazer as coisas do seu jeito. E o resultado disso tudo é confusão. Quando a esposa não ouve a voz do Espírito Santo e ela quer assumir uma posição que não é dela, há confusão dentro do lar. Quando um liderado, alguém que é pastoreado dentro da igreja, ele não assume a sua posição em relação à submissão, em relação ao seu pastor, mas ele quer assumir, ele quer tomar as rédeas e quer trazer o governo, causa confusão. Então é desse jeito. Se você quer ter um ambiente organizado, e Deus trabalha com organização, se você quer ter sucesso, resultados positivos, maravilhosos, assuma a posição que lhe é devida. E é nesse local que a bênção do Senhor te alcança. É nesse local que a unção dele flui através de você. Um grande abraço e a gente se vê no nosso próximo episódio.